Olá, amigos, tudo bem? Bom dia! Bom dia para você. Uma noite de guerra. Revoltados com a prisão de um jovem, moradores de uma comunidade em Vitória fecharam ruas. Queimaram carro, destruíram um posto da Guarda Municipal. Tudo flagrado pelas câmeras. Mistério na morte de agente penitenciário. Ele foi assassinado com um tiro na nuca. Produtora denuncia vendedor de picolé que fazia gestos obscenos para mulheres na praia. O homem confessou que não tem controle. Ainda assim, não ficou preso. Justiça proíbe cobrança de taxa extra para realização de parto. Agora o Ministério Público quer garantir que o mesmo médico que acompanhou o pré-natal faça o parto da gestante. Jovem confessa em vídeo que matou o inimigo com 4 tiros. Atirou até na irmã. Mas a polícia comemora. Ele e os comparsas completaram 18 anos. Agora, podem pagar pelo crime sem a certeza da liberdade relâmpago. Conheceu um jovem, bateu papo pela internet e desapareceu. A adolescente de 15 anos mandou uma mensagem de voz que preocupa ainda mais a família. Doutor João está chegando. Saúde para todos nós. Na segunda reportagem da série Boa Noite, Cinderela, depoimentos exclusivos. O corretor de imóveis que caiu na teia dos golpistas num domingo de sol, na praia. Aí, pela sã consciência mesmo, a base aí de uns 2 dias, praticamente. E quando acordou, viu o tamanho do prejuízo. Somando esses valores aí, uns 10 mil reais. O fabricante de violinos que foi encontrado pela família sem memória. Ele ficou 3 dias desacordado. O médico fala dos efeitos e como evitar o golpe. É surpreendente. É aqui, no Tribuna Notícias, primeira edição. Então não saia daí, por quê? A gente volta bem rapidinho. Até já! Amigos, o TN começa com imagens de uma noite de guerra. A prisão de um jovem revoltou uma comunidade na Praia do Suá, aqui em Vitória. Moradores fecharam ruas, destruíram posto da Guarda Municipal, queimaram carro. Tudo flagrado pelas câmeras. No Morro, região de intenso tráfico, a polícia apreendeu cocaína com selo de facção criminosa. Acompanhe na reportagem de Carol Fernandes e Pablo Ferreira. As câmeras de vídeo monitoramento da Guarda Municipal flagraram toda a ação dos moradores. Depois que as viaturas da PM deixam o complexo da Garrafa, eles se revoltam. O primeiro alvo foi o posto da Guarda Municipal. Em seguida, uma grande quantidade de lixo é espalhada pelo chão, formando uma barricada. Um carro é levado para o meio da rua para impedir o acesso da polícia e os indivíduos colocam fogo no meio da rua Almirante Tamandaré, na Praia do Suá. Toda essa situação aqui embaixo começou depois de uma operação da polícia no Morro São José. Os policiais foram recebidos a tiros por 4 homens armados. Os policiais revidaram o ataque e um dos bandidos acabou baleado. Ramon dos Santos, de 18 anos, que estava com essa arma e ameaçou atirar na polícia antes de ser baleado, foi socorrido por populares para o Hospital São Lucas. Os policiais foram impedidos de realizar o socorro. Esse revólver, calibre 38, estava debaixo do indivíduo, que foi o revólver que ele fez menção de atirar contra a guarnição. E a população, no momento que a gente foi prestar socorro, o indivíduo, a população não deixou a gente prestar socorro e desceram por conta própria com ele para o PA. Como não foi atingido no PA, levaram para o São Lucas. Daí pode ter sido aí uma das causas da revolta deles. Enquanto Ramon recebia atendimento, a situação esquentava no pé do morro. Depois de fecharem uma das vias da Praia do Suá, quebrarem as vidraças e até o encanamento do posto da Guarda e atearem fogo em um carro, os manifestantes fizeram uma barricada na entrada do complexo da Garrafa e continuaram enfrentando a polícia, que permaneceu parte da noite na região. A
Até o pronto atendimento foi fechado para manter a segurança de quem estava lá dentro. 2 indivíduos que participaram do quebra-quebra foram identificados através do vídeo monitoramento e detidos por agentes da guarda. Foram autuados em flagrante pelo crime de dano ao patrimônio público. As imagens de segurança já estão nas mãos da Polícia Civil, que pretende punir as outras pessoas que participaram da manifestação. Durante a ação da polícia no morro, também foram apreendidos vários papelotes e pinos de cocaína selados com o emblema da facção. De acordo com a polícia, o tráfico de drogas no local é intenso e o nível de violência dos traficantes também. O tráfico ali é intenso. E os indivíduos ali também se encontram sempre armados, em um local muito perigoso. Guerra. O jovem baleado Ramon dos Santos continua internado no Hospital São Lucas, em Vitória. O estado de saúde dele é estável. E continua desaparecida a adolescente que sumiu depois de bater papo com um rapaz pela internet. Carla Kelly Gonçalves, de 15 anos, não dá notícias desde a última sexta-feira. A família desconfia que a jovem tenha fugido com um suposto namorado. Numa mensagem no Facebook, o rapaz afirma que tudo iria mudar a partir de sexta. Olha, ele chegou a pedir para namorar a menina, mas a mãe negou. Os dois se conheceram no evento em Linhares e passaram a se relacionar pela internet. A adolescente chegou a enviar uma mensagem de voz para a mãe, dizendo que não poderia ir embora. A família registrou o boletim de ocorrência e a polícia investiga o caso. Denúncias podem ser feitas, você não precisa se identificar. O número é 181. Polícia comemorando o aniversário de bandido? Calma, a gente explica. É que os jovens acusados de vários crimes graves acabaram de completar 18 anos. Ingrid e amigos, os rapazes detidos ontem com comparsa já foram apreendidos várias vezes, mas sempre saíam rapidamente porque eram menores. Agora tem mais chance de permanecer atrás das grades. No vídeo feito pela polícia, o menor de 17 anos, com 5 passagens pela justiça, assume ter dado 4 tiros em um homem na serra. Ele só tira assim, porque ele fala que ia me matar. Quantos tiros você deu nele? 4 tiros. O adolescente confessa ainda que chegou ao extremo de tentar contra a vida da própria irmã. Ela estava me fazendo raiva, dei nela, não dei, foi com 22 ainda que eu fui preso. O menor não se importou em conversar com a nossa equipe sobre os crimes. Eu só dei tiro só para fazer medo mesmo, eu não tentei matar ninguém não. Ele praticou no início do mês de setembro, o último agora, uma tentativa de homicídio, onde a vítima foi socorrida com vida por Jaime. Ele praticou semana passada um homicídio contra uma mulher no bairro Lagoa e também semana passada contra Léo Baiano no bairro Lagoa. Ele e outros 3 rapazes foram detidos na tarde de ontem no bairro Costa Dourada, na Serra. Com eles, a polícia encontrou uma quantidade de crack, maconha, dinheiro e munições de um revólver que eles dispensaram em um matagal. O outro adolescente de 16 anos foi quem assumiu o porte das drogas. Disse que estava traficando na região. Você não está assumindo só porque você é menor, não? Lógico que não, estou assumindo que era meu, senhora. Todos os integrantes do grupo têm de 4 a 5 passagens pela justiça. Situação revoltante para alguns policiais que fazem sim o trabalho de apreensão, mas acabam tendo que conviver com a realidade de ver os menores na rua novamente, cometendo os mesmos crimes. Não é culpa da gente, a gente está aprendendo muito, a gente está trabalhando muito. Agora, por exemplo, a minha equipe não parou para tomar um copo d'água, sabendo talvez que esses menores vão sair aqui na nossa frente. Como fica a sociedade vendo isso aí? Mas desta vez é provável que pelo menos 2 dos detidos não voltem para as ruas tão cedo. Tiago Caetano de Oliveira e Lucas dos Santos Diniz acabaram de completar 18 anos. Ocasião comemorada até pela polícia. Graças a Deus completou a maioridade. Para a gente até é um prazer quando se completa 18 anos, a gente até comemora isso. Nós ligamos hoje cedo para saber o que aconteceu com os suspeitos apreendidos. E a resposta foi que o Tiago e o Lucas foram conduzidos à delegacia apenas como testemunhas. Somente um adolescente de 16 anos ficou apreendido. Ou seja, infelizmente, deu em nada mais uma vez. Bom, eles ficam 2 dias presos quando são menores. Aí, quando eles pegam a maioridade, vão ficar 3.
Puxa vida, hein? Você vai ver agora a segunda reportagem sobre um golpe que fez várias vítimas aqui no Espírito Santo. Nossa equipe conversou com empresário, comerciante, engenheiro. Eles perderam dinheiro, joias, beberam a dose Boa Noite Cinderela. Sem violência e sem lembranças. Um crime quase perfeito. Quem caiu no golpe Boa Noite Cinderela prefere não revelar a identidade, mas aceita contar tudo como aconteceu. Uma das vítimas é este corretor de imóveis que mora em Vila Velha. Vamos chamá-lo de José. Era um sábado de sol, praia lotada. José estava em um quiosque em Vila Velha. Um homem acompanhado de 2 mulheres se aproxima. Era Lídio, o chefe da quadrilha e suas comparsas. Chegaram como banhistas normais e chamaram a gente para sentar na mesa. Eu sentei. Você não desconfia nunca que num dia de sol vai acontecer alguma coisa desse tipo, né, com você num local tão lotado, né? Simpáticos e comunicativos, ganharam a confiança do corretor. José era uma vítima perfeita. Então, cordão no pescoço, relógio em cima celular em cima da mesa, chave de carro. O carro era um carro importado, sim. Como é praia, me ofereceram a bebida. Eu só, no momento, não tomei. Eu não cheguei a tomar da bebida deles. Mas ao aceitar o convite para continuar bebendo em um outro local, foi pego. Bastou ele se ausentar da mesa um só instante. Na mesa não tinha como eles colocarem alguma coisa na minha bebida enquanto eu estivesse na mesa. Quando eu me retirei para ir ao toalete, ao banheiro, no caso, eu só me lembro que eu fui ao banheiro, voltei, devo ter tomado mais um copo dessa bebida minha, que ficou na mesa, e aí eu já não lembro mais de nada. O médico anestesista Milton Favarato explica que os medicamentos do golpe são usados em clínicas e hospitais em procedimentos onde a sedação é necessária. Atua reduzindo as funções vitais. Um outro sintoma do medicamento é a hipnose. A vítima também perde a memória recente e, quando aplicada em doses exageradas, pode levar à morte. O efeito principal dessa classe é rebaixar o nível de consciência das pessoas, ou seja, haver um rebaixamento do sistema nervoso central, onde associado a uma droga lícita ou ilícita, seja álcool ou seja outras ilícitas, potencializa o efeito desse medicamento, culminando no evento crítico, seja uma amnésia ou até a morte. E foi exatamente o que aconteceu com um corretor de imóveis e outras vítimas. Levado para casa, ele pouco se recorda do que aconteceu. A recuperar sã consciência mesmo, é base aí de uns 2 dias praticamente. Só depois que acordou é que viu que tinha sido roubado. Somando esses valores aí, acordar, todos, né, deve dar em torno de uns 10 mil reais, alguma coisa desse tipo. A quadrilha especializada no golpe Boa Noite Cinderela, liderada por Lídio Pereira Neto, não ficou restrita com o golpe apenas aos municípios da Grande Vitória. Estamos aqui no distrito de Guaraná, em Aracruz, onde vamos conversar com mais uma vítima, um artesão de 48 anos que ficou desacordado por 3 dias. Vamos lá falar com ele. O artesão trabalha na produção de violino. Ele conta que bebia sozinho em um bar. Quando pensou em voltar para casa, uma mulher se aproximou dele e pediu uma simples informação. Essa é a última coisa que ele se lembra. Eu lembro que essa pessoa se aproximou com uma latinha de cerveja. Eu estava tomando também. Era a mesma marca. Ela queria tomar um ônibus. E eu virei descosta para poder mostrar para ela onde o ônibus iria passar. Acredito ter conversado por alguns minutos com ela, com essa pessoa, e depois eu desci para poder pegar o carro, e aí foi onde não lembro mais de nada. Mas na manhã seguinte a família ficou preocupada. O artesão não conseguia acordar. Levado para o hospital, veio a resposta. Tinha um médico que a gente conhece muito e falou assim, pelo sintoma dele, foi ingerido bebido com alguma coisa dele. Ele ficou 3 dias desacordado. Somente 4 dias depois, o artesão voltou ao normal. Mas até hoje não se recorda da fisionomia da mulher que o abordou. E pensa, como foi parar tão longe? Levaram um cordão de ouro, celular e meu relógio. E o senhor foi encontrado por quem?
foi encontrado pelo meu filho. Estamos aqui na cidade de João Neiva, que tem cerca de 16 mil habitantes. Essa cidade tão pacata também recebeu a visita da quadrilha especializada no golpe Boa Noite Cinderela. A vítima aqui foi um aposentado de 66 anos. Ele teve muito prejuízo. Teve dinheiro roubado pela quadrilha e também objetos de dentro da própria casa levados pelos golpistas. Eu não lembro da fisionomia da pessoa, nem nada. Agora acordei às 7 horas da manhã, lá em cima na minha cama pelado e com vontade de ficar na cama mais. Um depoimento corajoso e surpreendente. Não perca amanhã aqui no TN. É mesmo um depoimento super corajoso e serve de alerta para todos nós. Não dá para perder, né, Toriano? Com certeza, imperdível mesmo, pessoal. Uma boa notícia, né? Alívio para as grávidas. Médicos de um plano de saúde não podem mais cobrar taxa extra para fazer partos. A decisão inédita no país foi do Tribunal de Justiça do Estado. Há quase um ano e meio, Cristiane desembolsou R$ 2.600 para que a médica que a acompanhou no pré-natal realizasse também o parto de Daniel. A informação repassada logo na primeira consulta não agradou a médica veterinária. Mas como se tratava do primeiro filho, ela decidiu pagar pela taxa de disponibilidade. Fiquei insegura de ir para o hospital para ter o meu filho com um médico que eu não conhecia. E como é que foi que ela te avisou dessa taxa? Na primeira consulta do pré-natal, quando eu cheguei, já falei para ela que estava grávida, aí ela já me avisou que eu teria que pagar uma taxa de disponibilidade se eu quisesse que ela fizesse o meu parto. Após muita discussão sobre o assunto, o Tribunal de Justiça decidiu pela não cobrança da taxa de disponibilidade para a realização de partos. O recurso interposto pela Unimed foi julgado nesta segunda-feira. A cooperativa de médicos tem 30 dias para notificar todos os obstetras e ginecologistas credenciados sobre a decisão judicial. A Unimed também terá que iniciar uma campanha educativa no prazo de 90 dias para esclarecer às gestantes sobre seus direitos. Caso contrário, pagará multa diária no valor de R$20 mil. O Ministério Público Estadual, que propôs a ação contra a cobrança da chamada taxa de parto, comemorou a decisão liminar. A gente tem que ressaltar que é o primeiro julgamento sobre a taxa de disponibilidade por um órgão colegiado no país e entende positivo porque a conclusão foi quanto à proibição da cobrança da taxa de disponibilidade. O Conselho Federal de Medicina também já havia sinalizado ser contrário à cobrança extra. Apesar de ter decidido pela não cobrança da taxa de disponibilidade, a Justiça entendeu que a Unimed não é obrigada a garantir o mesmo médico do pré-natal na realização do parto. O Ministério Público entende o contrário e vai recorrer. O nosso entendimento é de que a operadora de saúde, ela fornece um rol, uma lista de médicos obstetras e que a partir daí a paciente, a consumidora, teria direito de escolher um desses profissionais que a acompanhassem desde o pré-natal, assistência ao parto e parto. Bom, em nota, a Unimed informou que ainda não foi notificada. Denúncias sobre a cobrança de parto podem ser feitas diretamente ao Ministério Público. O telefone é o 3194-4806. 3194-4806. Um agente penitenciário foi executado com um tiro na nuca em Cariacica. Ele estava afastado do trabalho. Junto ao corpo, a polícia encontrou maconha. O crime aconteceu em Campo Verde, Cariacica. A vítima foi o agente penitenciário Leandro Ferreira Quadra, de 34 anos. A morte dele aconteceu numa rua de chão, por volta das 8 horas da noite. Eu vi aí mais uns 2 tiros, mais ou menos, mas o pessoal soltando foguete para baixo, né? Não dá para perceber bem, né? Eu ouvi 5 tiros. Já imaginou que seriam tiros mesmo?
Eu imaginei sim, porque eu conheço bombinha por tiro. Apesar dos moradores terem ouvido vários tiros, um único atingiu o Leandro, foi na nuca, e esse único tiro foi o que o matou. O agente penitenciário estava afastado do cargo há cerca de 4 meses, não se sabe o motivo. Moradores aqui do bairro não reconheceram a vítima, o que significa que ele também por aqui não estava morando. E o que ele veio fazer na rua também ainda não foi explicado. O que se sabe é que os policiais encontraram com Leandro uma bucha de maconha. A polícia levantou informações de que Leandro trabalhava no sistema penitenciário de Aracruz. A carteira funcional dele estava vencida desde janeiro. A mãe conversou com a nossa equipe na DHPP e contou que viu o filho pela última vez ontem, às 5 horas da tarde. Ele saiu lá de casa, mãe, eu vou ir lá na casa de um colega. Ele saiu assim, abaixo de 5 horas da tarde. E quando ele não apareceu. Moradores informaram que na rua onde ele morreu havia uma boca de fumo. Aqui, todo lugar tem pó de droga aqui, né? A polícia vem, os meninos podem, depois volta, tudo. É mais os meninos que tomam conta. Né? As pessoas, tem muitas vezes que as pessoas falam demais. Aí eles calam a pessoa, né? Porque a gente tem que ser cego, surdo e mudo. Olha, amigos, o Leandro Ferreira trabalhou na Secretaria de Justiça de 30 de abril de 2008 a 15 de maio deste ano, pouco mais de 6 anos. Ele ocupava um cargo comissionado de supervisor de segurança. Emprego são 40 chances para analista de crédito, assistente comercial, gerente de tecnologia, técnico de informática e assistente financeiro. Cadastro pelo site www.psicostore.com.br. Ele parecia um vendedor de picolé como outro qualquer, mas chegava perto das mulheres na praia e praticava atos obscenos. Uma das mulheres foi à delegacia e o homem teve que se explicar à polícia. Por que você faz isso, hein? Mas não é que poucas horas depois ele já estava nas ruas de novo, pessoal. Veja aí. Divino Moreira da Silva, de 55 anos, confirmou o que fez na praia, mas disse que sofre de doença mental e, por isso, não consegue se controlar. Distúrbio mental. Foi esta mulher quem chamou a polícia. A produtora cultural de 33 anos contou que estava deitada na areia quando o homem com um carrinho de picolé se aproximou e começou a fazer gestos obscenos bem próximo a ela. Começou a enfiar a mão por dentro da calça, assim, da bermuda que ele estava, olhando umas meninas que estavam tirando foto e fazer movimentos, assim, mostrando que ele estava se masturbando. Eu olhava para ele, mostrando que eu estava vendo, e ele fingia que estava tudo normal, fazia caras e bocas, assim, demonstrando que fazia parte, eu acho que do feitiço dele que estava acontecendo. O fato aconteceu por volta de 12h30 na Praia da Costa, em Vila Velha. O acusado foi imediatamente detido e trazido aqui para o DPJ, mas cerca de 4 horas depois já havia sido liberado. A vítima ficou ainda mais indignada porque não foi a primeira vez que o homem havia praticado o ato obsceno em público. Ele ficou preso 1 ano e meio porque, em 2010, mostrou suas partes íntimas para crianças em Cariacica. A falta de rigidez na legislação deixou a mulher perplexa. Ele já teve reincidência nessa mesma coisa. E eu saber que o tempo que eu fui em casa e tomei um banho e voltei, ele já foi liberado. Para mim é assustador realmente. Você faz uma denúncia, se coloca em risco e a pessoa que está em questão é liberada tão rápido assim, não dormiu nenhuma noite na delegacia. Além de distúrbio mental, ele tem distúrbio genital. O suspeito assinou um termo circunstanciado e vai responder o processo em liberdade. Outubro Rosa, nós vestimos a cor e apoiamos essa causa. O Torino está de gravata, olha só, gravata cor de rosa e eu estou de sapato rosa. Não vim de blusa, mas vim de sapato. Agora dá um close na minha gravata cor de rosa. Olha que gravata bonita. Pois belíssima, tudo isso né? é para lembrar a importância de fazer exames para descobrir o câncer. E pessoal, o médico alerta, o autoexame geralmente encontra a doença nas mamas em estágio avançado. Por isso, é importante fazer a mamografia, claro. Faça. Se tem forró, Ana tá dentro. 2 vezes por semana, ela se acaba de tanto dançar
Uma forma de afastar um fantasma que a assombrou nos últimos 2 anos, o câncer de mama. A doença foi diagnosticada em 2012. É um baque violento. Parece que você está, sabe, você está flutuando. Mas como eu tenho muita fé em Deus, eu me peguei com o Senhor. A notícia recebida por ela se repete todos os dias na vida de milhares de mulheres. 22% dos casos de câncer no Brasil são de mama. Até o final do ano, serão quase 60 mil novos casos no país. O câncer de mama, assim como outros, se descoberto no começo, as chances de cura são bem maiores. Por isso que em 1990 surgiu o Outubro Rosa. A campanha tem como missão conscientizar a sociedade sobre o diagnóstico precoce da doença. Qual o objetivo do Outubro Rosa? É conscientizar não só as mulheres, mas os homens também, porque o homem também tem câncer de mama. Durante todo o mês, os principais monumentos públicos e pontos turísticos do Espírito Santo vão ficar rosa. A campanha acontece em todo o Brasil. Sempre foi pregado que o autoexame era uma forma eficiente de descobrir a doença. Este mastologista acredita que não é bem assim. Usar o autoexame para fazer rastreamento, quer dizer, para descobrir câncer, só se o câncer for avançado. O autoexame foi feito para se conhecer a mama, não para se fazer rastreamento. Rastreamento se faz com mamografia. E se você descobrir o câncer no início, quase 100% de cura. Se você descobre o câncer numa fase mais avançada, você praticamente não tem chance. Ana teve que retirar uma das mamas. A doença se foi, ela está curada. O que ficou foi uma nova mulher, ainda mais alegre, que aprendeu a ver a vida de uma forma bem diferente. Menino, forró me ajuda muito, entendeu? Eu amo dançar forró, eu amo dançar samba, entendeu? Então, eu amo shopping, adoro ir pro shopping, eu adoro passear, eu adoro caminhar. Então, tudo que é bom na vida, eu gosto. Vou te fazer suar, comigo a noite inteira, quero ver tu balançar. Vou te fazer mexer, vou te fazer suar. Aê, Felipe, mandou bem, pô. Mais informações do Outubro Rosa no site www.afec.org.br. Quarta-feira, 1º de outubro. Veja o que é destaque em A Tribuna. PMs fardados e botando pânico em linhas de ônibus mais perigosas. Motorista é sequestrada ao sair de supermercado em Bento Ferreira. Polícia Rodoviária Federal vai abrir concurso com 1.500 vagas. Capixaba escapa da morte na onda mais temida do mundo. Leia também nesta quarta-feira em A Tribuna. Exames de graça para câncer de mama. Amanhã é dia de sorteio do UP. E Vaticano investigou o padre Marcelo por 10 anos. Você começa a perceber que não está ouvindo direito. Será que é grave? Ah, tá. Assunto da nossa conversa de hoje com o doutor João. Hein? Quê? Dona Marinete acabou de encontrar o doutor João. Tá me contando que tá emocionada, né, dona Marinete? É verdade. Por quê? Doutor João, pra mim, é uma pessoa do coração. Que bom! E agora você quer aproveitar para fazer uma perguntinha para ele? Sim, doutor João, eu tive uma perda imemorial e tenho que usar o aparelho auditivo. Sim. Agora, o que é a perda imemorial? Precisa realmente desse aparelho auditivo? A senhora sente dificuldade de ouvir, não? Sim. A senhora ouve mal? Se eu falar de longe, a senhora não ouve bem. Eu tenho que ler os lábios. Tem que ler, porque senão tem dificuldade de ouvir. Então a senhora tem uma perda de audição. Nos dois ouvidos ou um só? Não, só no esquerdo. Só no ouvido esquerdo. O direito a senhora escuta direitinho. Tá. Tem uma notícia boa e notícia ruim. A notícia boa é que se a ressonância magnética não deu nada significativo, isso é um bom sinal. Não tem nada sério, não tem nada grave aí. Agora a notícia ruim é que realmente a perda da audição, ela requer às vezes
mas o uso de algum tipo de aparelho para você recuperar essa audição devagarzinho. Então a senhora, acima de tudo, a senhora precisa de um bom diagnóstico para a senhora se livrar disso, não é verdade? Tá bom? Chamar o doutor João para você. Você não está escutando direito, Torino. Fala mais alto! Tudo bem. É muito palhaço, né, gente? A seguir, recém-nascido é abandonado na porta de uma casa. O que é isso? Voltamos rapidinho, agora 12h27. Recém-nascido é abandonado em Cachoeiro de Itapemirim, no sul do estado. A criança foi abandonada no portão de uma residência no bairro Coronel Borges, encontrada pela proprietária que acionou a polícia militar. A criança, um menino, estava dentro de uma bolsa. Tadinho, né? Os policiais encaminharam o caso para o Conselho Tutelar. O bebê foi levado para exames médicos no Hospital Infantil de Cachoeiro. A polícia agora vai investigar quem praticou o crime de abandono de incapaz. Uma excelente tarde para você e até amanhã. Viva o Outubro Rosa, vem aí Débora Moraes e o Ronda Geral. Tchau, Ingrid. Tchau, amigos. Fomos. Fiquem em paz.